Aqui é o seguinte, tem a questão das áreas de interesse. Onde é a área de interesse, tá, as terras estão todas marcadas já, onde eles dizem que vai ter um parque eólico nessa região. Cada uma terra aí, cada um proprietário tem um ponto já enfiado lá no canto da sua terra, lá, como prova que já está em andamento. Projeto eólico, ou seja, no discurso da instituição financeira que estava financiando o projeto, um projeto de energia renovável, um projeto limpo, um projeto que não apresentava substanciais impactos em termos de direitos humanos e ambientais. Nós ouvimos relatos de vários impactos que demonstram que um projeto eólico, quando feito de uma maneira descuidada, ele pode realmente vir a detrimento dos direitos socioambientais das comunidades que são afetadas, impactadas por esses projetos. Mas nas comunidades vizinhas, um dos grandes impactos é questão do desmatamento. Às vezes o camarada está morando bem assossegado, tem que derrubar a sua casa, embora que eles faz outra, eles pagam a indenização, faz outra casa, mas tem que derrubar a casa e sair para outro canto. Quando eles foram lá na minha casa, disseram que a gente não tem prejuízo, só vai ter lucro, mas quem entendeu, eu não tenho essa certeza não, viu? Alguns membros das comunidades mencionaram que teriam garantida uma parte da renda que esses aerogeradores gerariam. Porém, elas não sabiam quanto de lucro esses geradores geravam para saber o quanto da renda lhes cabia. Então, elas estavam completamente desinformadas, né, de uma maneira proposital sobre os seus direitos. A partir do momento em que a torre eólica está lá na sua terra, se você fica recebendo uma renda aí durante o contrato, durante o tempo que foi assinado o contrato. O primeiro negro daqui foi meu bisavô Francisco Rafael, que hoje não é mais vivo. Então, sou a minha avó, que agora, dia 15 de dezembro, ela completou 100 anos de idade. Antes de começar essa implantação do parque, eles vieram aqui na nossa comunidade e dizendo que iam implantar um parque aqui, que ia trazer muita renda, muitos benefícios, que ia trazer emprego para os jovens, para nossos filhos, mas aí até agora não chegou não. Até porque a primeira coisa que os nossos filhos aqui precisam é de uma escola. Primeiro eles precisam de uma formatura para poder trabalhar, né? Foi realmente um choque escutar que algumas pessoas estavam com completa incapacidade de dormir durante a noite por causa do barulho das usinas, né, dos aerogeradores. Uma coisa que está provocando, que está nos incomodando muito, às vezes, assim, a forma de quê? A zoada. Assim, é uma coisa que às vezes incomoda um pouco. Não conseguiam ter acesso à comunicação, porque os seus celulares não funcionavam mais. Tinham muito medo dos impactos relacionados à chuva de raios que caía na comunidade, né, por causa dos aerogeradores, inclusive matando animais, cachorros de estimação. E também uma coisa que nós estamos entendendo, que está caindo muito raio na nossa comunidade. Nós estamos achando que é por conta desse parque. Nós estamos achando que eles estão jogando, os para-raios lá do parque estão jogando dentro da nossa comunidade. Inclusive já matou o animal, já feriu a pessoas. Os membros da comunidade foram consultados de maneira individual, nunca foram tratados como comunidades tradicionais quilombolas que teriam sua própria organização e seu próprio tempo de resposta. Na verdade, eles foram de casa em casa conversando com as pessoas. Teve uma reunião aqui, mas quando teve uma reunião aqui, ele já tinha ido de casa em casa. Eu nem sei também o que é que eles falaram na reunião. Sei que eles foram de casa em casa conversando com os donos das terras. 100% das comunidades disseram que não foram consultadas sobre o que elas queriam para o futuro delas. Se tratando de comunidades
quilombolas, comunidades tradicionais, reconhecidas, inclusive constitucionalmente no Brasil, essas comunidades deveriam ter tido o seu direito à consulta livre, prévia e informada garantido da maneira como é para ser garantido para esse tipo de comunidade.